Fala pessoas, dia 20/10, sexta-feira, e vamos às notícias. Deixa preparado aí, final de semana, bem informado, tem muita coisa interessante hoje. Como por exemplo, com o PL das fake news emperrado, Moraes critica inércia legislativa na regulamentação das redes. A letargia do Congresso faz com que a corte, na avaliação do ministro, tenha de entrar em ação para fixar regras. Falando que o legislativo está muito lento, tem que avançar isso aí. E se não avançar, ele vai entrar em ação, né? E a gente vai ver aí que as coisas estão escalando para a questão mais importante aí da comunicação na internet, expansão do ódio, da lucro a Big Techs, diz Flávio Dino. Ministro afirma que empresas de tecnologia instigam e ganham dinheiro a partir de uma lógica polarizadora, né? Porque o que eles querem é exatamente o quê? As Big Techs, elas, por mais que existam algumas limitações em certos temas, nós sabemos muito bem aqui, ainda tem um pouco de, vamos dizer assim, discussão. Você pode ter seu posicionamento. E o que é um partido, né, um país de esquerda gostaria? Apenas esquerda falando, né? A polarização é errado, porque, né, a democracia deles é essa. Só um lado pode. E por isso eles querem avançar isso aí. E a partir do momento que avançou deles passarem essa PL, a gente sabe que a limitação será extrema e trabalhos como esse que fazemos diariamente aqui pode ser que não exista mais. Em busca de pacificação, Barroso se reúne com o líder de bancada ruralista. Aqui a gente já entra na área onde a briga do STF, do Judiciário com o Legislativo vai escalando. E o Barroso, ele começou com um papo de pacificação, não foi à toa, porque ele sabia que chegaria um momento que o STF começaria a legislar e o Legislativo começaria a acordar, né? Pacheco tá fazendo movimentações e aí eles querem conversar. Só que a conversa é o seguinte: o marco temporal passará ou não? Porque o marco temporal é importantíssimo, não só para ruralistas, mas para o Brasil inteiro. Se a economia, né, começar a cair, se o marco temporal for derrubado, para onde vamos? O que vai acontecer com o Brasil? O Brasil será controlado mais do que já é. Então, existe toda aí uma polarização. E presidente Lula vetará parcialmente PL do marco temporal. Então, o que acontece? O Lula vai fazer mais ou menos como o Bolsonaro fazia. Ele sabe que bater de frente com o Congresso complica. Então ele vai vetar parcialmente para ver se deixa passar um pouquinho, né? Algumas coisas importantes para a esquerda. Só que aquilo, pode ser que até mesmo esse veto parcial seja derrubado. E aí o que acontece? Os caras vão ter que se virar nos 30. Aí vai começar a toda essa conversa, porque pode ser que mais para frente o STF consiga passar por cima do Legislativo. Mas tudo isso gera o quê? Atritos que resultam em Pacheco defende a análise de PEC que limita decisões individuais do STF, uma coisa extremamente importante para o STF. Aí você fala assim, mas eles não podem se unir então para fazer? Pode, mas essas decisões individuais é algo muito cômodo, muito rápido, muito fácil, né? Que ajuda muitas coisas que o STF gostaria. Então você vê que a briga é real, eles estão discutindo e vamos ver o que a gente ganha com isso. Porque a partir do momento que a esquerda briga, boa parte da direita ganha alguma coisa. Pelo menos a questão de sobrevivência. Podemos sobreviver, quem sabe. PGR pede à STF que rejeite a abertura de investigação de relógio de Lula. A gente vê aí um presidente, né, de 2009... Como não é Bolsonaro, então não rejeita. Você vê que o PGR saiu, o Aras já começou aí, né, a ficar muito mais tranquilo pro Lula as coisas, né? Por unanimidade, TSE rejeita ações contra Lula e Alckmin. Surpresa zero, absolutamente nenhuma. A gente já esperava isso. Surpresa é isso aqui, ó. O Bolsonaro foi absolvido pelo TSE, que faz regras aí para lives. Que eles queriam fazer o quê? Pegar o Bolsonaro e o Braga Neto, né, e falar assim que eles abusaram demais de fazer lives, né? E agora vai ter locais específicos neutros, não pode fazer mais no Planalto, enfim. Justiça condena Bolsonaro a indenizar jornalistas por danos morais. A partir do momento, né, que temos aí uma notícia boa, a gente tem 10 ruins pro Bolsonaro, que é 50 mil reais, né? A sorte do Bolsonaro é que ele tem aí, por enquanto, né, aquele Pix de milhões que ele recebeu e as multas são apenas cosquinhas em questão de dinheiro. O estresse, a gente sabe como é a esquerda e a perseguição é tremenda. Uber pune e premia trabalhador como jogador de videogame, diz Tribunal Superior do Trabalho. Segundo a tese de gamificação usada pelo TST, os trabalhadores são recompensados de acordo com o comportamento, né? A gente vê aí o Uber Eats, que era melhor serviço de entrega, né, de lanche, comida, porque era o mais barato, tinha muitos cupons.
e eles destruíram o Uber Eats. O Uber Eats não existe mais, mas mesmo depois de parar de existir, a perseguição não para. Decisão do TST entende que a relação de ciclista com o Uber Eats era como um jogo de videogame e dá ganho de causa ao trabalhador. Na tese de gamificação usada pelo TST, os trabalhadores seriam recompensados de acordo com o comportamento. Olha só, quem faz o que é determinado pela plataforma é reconhecido, já quem deixa de cumprir as regras pode até ser desligado do game. E aí a gente começa a ver o quão ridículo é o Brasil. Por quê? Vamos fazer aí um exercício, né, de reflexão. Vamos refletir sobre isso aí. Se você entra numa empresa, na empresa você tem regras, você tem metas a bater. A partir do momento que você começa a trabalhar, bate as metas, você tem ganhos, você tem recompensas, você tem o seu salário integral, você não faltou nenhum dia de trabalho, maravilha. Isso é o jogo para eles? Então, se é assim, todo entregador faz um jogo. Death Stranding, né? Como o jogo do Kojima que a gente conhece, aí que você entrega, faz boa parte do jogo entregando coisas. Então todo entregador é um jogo de videogame. Você tá vendo como isso é tão ridículo que agora você pode pegar qualquer empresa e falar assim, peraí, você tá dando bonificação pro seu funcionário? Isso é meio que uma gamificação, né? Isso aí, com certeza, é um jogo de videogame pra vocês. Sendo que isso é a parte da realidade. Os jogos, eles imitam a realidade. A realidade que não imita os jogos. É por isso que vocês podem fazer, então, essas correlações, esses paralelos absurdos com qualquer coisa da vida em relação aos jogos. Porque os jogos imitam a vida. É patético, Brasil. É patético. Mas enfim, vamos fazer o L, porque olha, o governo avalia definir taxa para compras internacionais de $50. Aí você fala assim, mas peraí, já não tem remessa conforme? O que foi que eu falei para vocês? Vamos aqui, porque, ó, esse vídeo de hoje tá bom, de tanta coisa ridícula, esdrúxula, tá? Receita analisa dados do remessa conforme para fixar a alíquota do e-commerce. Aí você fala assim, pô, assim já fixar, não tem os 17% do ICMS, né? Além deles falar que vocês são viciados, nova forma de tributação freia compras de viciados em sites asiáticos, né? Estão chamando a população que compra na internet de viciados. É a mídia junto com o governo falando que a gente... comparando a gente com um cracudo, na verdade, né? Varejo pressiona o governo e disse estudar fim do imposto de importação zerado ainda em 2023. Vem ler comigo isso aqui para você ver como funciona jornalista. Varejo pressiona o governo e diz estudar fim do imposto de importação. Você fala, oh, que interessante. Aí, zerado ainda em 2023. A frase é confusa. Ao invés de falar assim, ó, varejo pressiona e o governo diz colocar mais imposto no seu rabo. Não, eles colocam justamente um jogo de palavras. Não para por aí. Vem ler comigo. Atualmente, as companhias devidamente inseridas no remessa conforme contam com a isenção de imposto de importação, isenção, nas compras de até $50, com cobrança do ICMS padrão de 17% em todas as compras. Leu comigo? Vamos ler de novo? A isenção do imposto de importação, na mesma linha, na mesma frase, com cobrança de ICMS padrão. Então, não tem imposto, só tem 17% de imposto. É isso que isso aqui está falando. Dá para acreditar no Brasil? Pois é. Shein brasileira é mais cara que a Shein dos Estados Unidos, indica pesquisa. Nossa, que coisa, hein? Dá vontade de fazer um quiz game aqui no meu canal, né? Por que você acha que a Shein brasileira é mais cara que a Shein dos Estados Unidos? A, por causa de impostos? B, por causa de impostos? C, por causa de imposto? Ou D, por causa das taxas do taxade? Tem que fazer assim, porque as pessoas não começam a ficar meio desconfiadas que foram enganadas. Quem fez o L foi enganado, né? Brasil teve prejuízo de 1,2 bilhão com validações vencidas na pandemia. Por que será, né? Porque falaram assim, ó, não comprou, faltou tanto que sobrou, né? Mas eles vão falar que mesmo assim tá errado. A advogada mulher de Randolph é nomeada para cargo no STF, né? E mais uma vez, assim como foi o filho dele, né? Pelo que eu vi, foi preso, teve uma briga com a polícia lá, né? Me surpreende o Randolph, né? Casado, tem filho, casado, né? O Brasil tá me surpreendendo muito mais. Engraçado que o Metrópolis puseram essa foto aqui, né? Coloca a foto inteira, pô. Interessantíssima essa foto inteira aqui, né? Tem mais informações também, mas vamos ficar de boa, né? Porque a esquerda é complicado. Áudio vazado, Janones diz que primo quer roubar milhões. Em áudio vazado, o deputado diz que primo Mac Janones, aliado político, queria vencer a eleição para roubar milhões e fazer checho. Pois é. Veja Janones aí brigando com o Paulo Pimenta. Não sei se é Paulo Pimenta. Pessoa né, da comunicação aí do governo Lula, e do nada aparecem esses áudios dele, né? Muita gente falou, não, ele tá fazendo média no áudio. Não, eu não acho que é, porque tem coisa bem assim, é parente dele,
né? Ele tá falando de uma forma muito nervosa, você percebe que realmente ele conta muita coisa, e é isso, esquerda é complicado, né? Você se mete com algumas pessoas, começa a vazar alguns áudios seus, né? E ele que é sempre aquela coisa, né? Era de direita, né? Aí do nada vai pra esquerda, e agora tá tentando ficar meio termo. É complicado. A esquerda não brinca em serviço, tá? A partir do momento que você entra pra esquerda, você não sai. Se sair, mano, vai dar briga, né? Soraya grava vídeo para defender deputado petista da confusão que derrubou o celular em sua cabeça. Pois é, essa aqui é outra, né? Era super bolsonarista, me seguia no Twitter. Quando eu vi ela me seguindo, assim, eu já dei a soft block, tirei ela me seguindo, porque... E todo mundo adorava ela, né? Assim como você, é a mesma coisa sempre. Eu chego aqui, eu começo a falar assim, ó, é fulano de tal não presta, fulano de tal, eu dou pelo menos umas dicas assim. O que parece? Parece uma tiazona. Ai, mas você tem alguma coisa que desabone? Esse deputado? Esse influenciador? Esse youtuber? É como se eu não conhecesse, né? Enfim, não é pra você acreditar em mim 100%, né? Já que você tem que desconfiar de todo mundo. Mas eu falo pra vocês que eu tento fazer o melhor pra informar vocês. Só que o brasileiro não adianta. Falou que é direitista. Falou Globo lixo, falou qualquer outra coisa. Pronto, virou herói, né? E vai falar que a pessoa não é de direita de verdade. Pronto. Aí você é um monstro. Mas é isso aí que acontece, né? São traidores e traidores. O que acontece com a direita é sempre a mesma coisa. Chega um cara, fala meia coisa. Chegou em 2018, chegou em 2020, chegou em 2021, chegou mês passado. O cara vira herói. Quem tá há 10 anos assim como eu, é um escroto. O cara é um monstro, né? É um cara falso, né? Não será que é o contrário? Mas vai tentar ajudar o povo. Ontem o cara chegou pra mim e falou: nossa, seu canal não é monetizado? Pra que você faz vídeo então? Senso, né? De justiça, fazer o correto, né? Pensar no próximo, tentar um país melhor pra gente. Eu não consegui sair dessa merda, então a gente ajuda quem pode, né? Não quero enriquecer, mostro pra vocês que eu não quero enriquecer, mostro pra vocês que eu não busco, né? Fama nem dinheiro. Adianta? Adianta? Não adianta. Não adianta. Menina de 6 anos grava próprio estu, suspeito é preso e solto em seguida. E esse é o Bostil. O pessoal fica chateado, chama de Bostil, né? Mas no Brasil acontecem essas coisas absurdas. Me pergunto se nos Estados Unidos isso acontece, tá? Suspeito foi levado à delegacia e foi liberado após prestar depoimento, tá? Foi presa no mesmo dia porque a criança, olha o desespero de uma menina de 6 anos conseguir fazer um negócio desse, né? Foi muita sorte, inteligência dessa menina e desespero que leva esse tipo de atitude, né? Já que tipo, provavelmente pessoas perto, por mais que ela avisasse, eu já vi vídeos de crianças falando e as mães e as avós não acreditam na criança, tá? E ela pegou o vídeo e mostrou no status do suspeito. Aí muita gente viu. Olha, ela teve a inteligência de fazer isso para se salvar. Adianta? Adianta? Uma merda esse país. Cacique da Aranha encontrado morto em carro em aldeia em São Paulo. Olha só que coisa, tá? Se isso aqui acontecesse na época do Bolsonaro, ia o quê? Aparecer em Nova York, ia colocar um projetor no prédio em Nova York. Olha só, né? Um genocídio de índios no Brasil. Bolsonaristas assassinos. Bolsonaro deve ser empichado. Né? Agora não acontece nada. Estados Unidos voltam a atacar a resolução do Brasil e falam em trabalhos diplomáticos em andamento. Né? E atacando mais uma vez o Brasil, que falam que o Lula é um vassalo do Biden. O Biden, os Estados Unidos, ele tem interesses. Por isso que deu esse espaço a Lula. Se Lula respeitar, fica. Se não respeitar, cai. Né? Assim como a Venezuela. Os Estados Unidos fez aí um acordo para salvar aí algumas coisas, né? Tentaram um pouco de petróleo na Venezuela, pedindo eleições limpas, mas se enganaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos tenta, mas com certeza Venezuela duvido que sairá das mãos do ditador Maduro. Vamos ver, né? Mas enfim, alguém avisa os Estados Unidos que no Brasil o presidente tem simpatia pelo Hamas, diz Renato aqui. A Cissa fala, estocando vergonha com esse governo. José fala, ser atacado na sua casa e ainda ter que pedir benção aos terroristas é mole, parece analogia com a invasão de terra no Brasil. Esses são os primeiros comentários para você me falar se você concorda ou não. Apagão de fontes, a ABIN perdeu informação sobre elos do Hamas no Brasil. Ainda no governo Jair Bolsonaro houve um apagão, né? A ABIN, pelo visto, naquela época, as coisas sumiram. E tem muita coisa sumiu, tá? Muita coisa sumiu no governo Bolsonaro. Não tô dizendo que a culpa foi do Bolsonaro ou pessoas, mas com certeza tinha muito infiltrado na época do Bolsonaro. E muita gente pedia milagres para serem feitos com um monte de esquerdista em um monte de lugares, né? A gente falou até um número de mortes que do nada
Foi estranho. O número de mortes em 2019 não aparecia nas redes, parece que alguma coisa foi alterada, né? A gente vê coisas graves. E aí vai saber o que aconteceu, né? Líder da oposição a Netanyahu critica a imprensa por acreditar no Hamas. E o cara fala, vocês acham que uma organização que não tem problemas em massacrar bebês, massacrar mulheres grávidas e massacrar uma menina autista de 13 anos com sua avó de 80 anos, tem algum problema em mentir? Né, questionou Lapid, que foi jornalista até 2012, quando fundou seu partido Yesh Atid, né? E aí você vê muita gente nas redes sociais defendendo, né? Falando, não, pode ser que Israel seja o vilão. Tem coisas profundas, tá? Tem coisas que a gente pode, com teorias da conspiração, ou teorias que são reais, que são coisas que você consegue ver, vamos dizer, coisas erradas dos dois lados. Mas nesse caso não dá mais, tá? O que foi colocado aí, né, com esse ataque, o mundo tem que se preparar, né? O Elon Musk mesmo que fique esperto, tá? Porque ele com certeza é estranhíssimo ver contas, né, ajudando a Palestina chegando a bilhões aí de impressões, né? Enquanto tem outras contas vão ficando mais limitadas. Vamos ver. Após demissão na EBC, o governo pede bom senso a servidores sobre postagens sobre a guerra. Por que eu tô falando isso? O presidente da EBC foi demitido, o governo federal tem orientado a servidores, em especial os que têm cargo de chefia, sobre como tratar nas redes sociais o conflito entre Israel e Hamas. O pedido é por neutralidade. Por quê? Justamente isso. A partir desse ataque, você vai ver aí no final do vídeo, a gente vai conversar sobre declarações do Biden, você vai ver que o mundo mudou. Entendeu? O que aconteceu? A gente tinha os comunistas e os globalistas brigando. E a gente tinha esquecido. Na hora, de vez em quando eu lembrava assim, olha, o califado sumiu, né? Quando entrou em jogo, o jogo mudou completamente, tá? E a esquerda que se prepara. E por isso que eles estão com contenção de danos. O Lula, o governo falou assim, ó, tá pesado. Vamos ter que forçar a neutralidade. Mas a gente sabe. O empresário israelense contratou palestinos para construir a paz. Agora o Hamas matou sua filha, né? Então ele tentou a paz, contratou palestinos e teve aí a sua filha morta. Líder do Hamas pede mobilização global de árabes e muçulmanos contra Israel no mundo. Tá? Você vê como as coisas mudaram, as coisas escalaram muito, tá? Vamos ver como vai ser agora a guerra que mudou, a cara da guerra mudou, né? Em questão de política, posicionamentos de esquerda, de direita, da direita alternativa americana, tudo mudou. Harvard perde apoio de bilionários após carta pró-Palestina, né? A Harvard também teve aí os seus problemas e você vê, tá completamente uma ruptura em todos os lugares. A própria direita ficava muito de namorico com o Putin, mas vai ficar complicado, porque Biden compara Hamas a Putin. Querem aniquilar uma democracia. O Hamas e o Putin representam ameaças diferentes, mas têm isto em comum. Ambos querem aniquilar completamente uma democracia vizinha, enfatizou Biden. E aí? Dá pra falar que está errado? Dá pra falar que, né, não estão invadindo, de certa forma? E aí? Como é que fica o posicionamento da direita? Qual o seu lado? Vai escolher? Porque agora não tem como ficar assim. Existe um lado. Vai ter uma guerra e vai ter que ter um lado. Você pode até falar assim, sou neutro absolutamente. Pode, mas pode ser que as coisas cheguem perto de você, tá? Hamas pode ter arrecadado 200 milhões em criptomoedas para financiar ataques a Israel. E aí a gente vê, muita gente gosta de criptomoedas, né, da liberdade que a criptomoeda dá. E isso aí pode até funcionar para o Estado falar assim, ó, não pode mais. Então, o que a gente fala, né? O Estado pode fazer muita coisa. Muita gente defende a criptomoeda, né? Ah, não, a gente vai ter liberdade infinito, né? A gente vai ficar eternamente tranquilo. Nunca se sabe o que o Estado pode fazer com a liberdade, tá? Aí é aquilo, né? Como a gente fala, a liberdade pode vir pro lado bom ou pro ruim também, né? Não criticando criptomoedas, que ajuda muitos países também, tá? Mas enfim, além do Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmica também ameaçam a segurança de Israel. Os três grupos terroristas são apoiados e financiados pelo governo do Irã. Você vê que as coisas escalaram bastante e a gente tá vendo, tipo, o próprio páginas oficiais de Israel, né? Vamos dizer assim, batendo de frente com o Irã no Twitter. Então você vê, o negócio tá muito, muito ferrenho. Estados Unidos, manifestantes invadem Capitólio e protestam contra ataque ao hospital em Gaza. Ah, então eles podem invadir? Não pode, teve gente presa, né? Mas invadiram, mas foi muito diferente de quando foi os direitistas do Trump invadir, foi totalmente diferente, né? E Haddad diz que a eventual vitória de Milei na Argentina preocupa o Brasil, né? Por que preocupa o Brasil? Porque aí fica sem pra onde mandar dinheiro, né? A gente tem muito imposto aqui sendo arrecadado, quer mandar dinheiro pra Argentina e o Milei vai falar não? E aí como é que fica? Né? Ele não tá alinhado.
preocupa demais, né? A gente tá muito interessado que o nosso imposto vá para a Argentina. Rússia prende jornalista americana por não se registrar como agente estrangeira. Na Rússia não tem brincadeira, né? Apareceu algum americano lá, ou dupla cidadania, já vai preso, 5 anos foi presa, 5 anos ficará presa lá. E eu vou, bônus aqui nesse vídeo, que tá até um pouco mais longo, é final de semana, né? A gente vai ficar aí 2 dias descansando, que é um estresse isso aqui, é um estresse, é complicado, né? Ainda mais de ler comentário de gente burra, estressa. Esse nome aqui eu não vou falar, esse nome é proibido, vou deixar na tela, espero que não dê problema, mas esse cara aí, né, não pode usar a falência para evitar danos ao processo que ele teve de 1,4 mil milhões. 1,4 mil milhões. Aí você fala, tá errado, 1,4 mil milhões. Pois é. 1 bilhão e 400 milhões é o processo dele. 1 bilhão e 400 milhões. Você já ouviu alguém falou que foi processado em 1 bilhão de dólares? Mas no caso aqui, 1,4 bilhão. Quanto isso dá em real? Pois é, né? Existe gente que fala a verdade contra o sistema e a perseguição é sem fim, né? Claro que ele tem os seus lados, tem seus amigos, né? Mas com certeza falou muitas verdades. Você vê como é enfrentar o sistema. E o sistema é extremamente poderoso. Não tem muito o que fazer, não tem milagre, né? Isso aqui é um bônus só para quem está um pouco mais profundo aí na questão internacional. Vídeo exclusivo, a gente conversa mais sobre isso. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Lembre-se que o vídeo não tem propagandas. Deixe aí a sua ajuda no Pix ou deixe a sua ajuda clicando no link da Amazon, comprando os brinquedinhos para você. Qualquer coisa, aproveita, porque as coisas vão ficar mais caras daqui para frente. Porque quanto mais imposto, mais complicações. A gente viu como está acontecendo na China. Então, se prepare, aproveite, porque a gente não sabe até quando a gente vai ficar aqui. Muito obrigado, bom final de semana. A gente se fala em breve. Até mais.